Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esta é mais uma edição do programa Ernesto Responde, apresentado pelo Ernesto Abercor. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Dagoberto Ajar, da Advance Consulting. Ele vai apresentar uma pesquisa que foi feita recentemente, que aborda 3 meses do mercado de tecnologia. Isso mesmo, é uma pesquisa trimestral. Essa pesquisa apresenta diversos números e certamente diversos insights para você que está dentro do mercado de tecnologia e quer entender um pouco melhor sobre as tendências que estão aí se aproximando para esse próximo ano. No programa de hoje também, uma mensagem do Ernesto sobre o Natal e 2023. Vamos acompanhar agora a entrevista com Dagoberto Ajar. Pessoal, hoje eu estou aqui com um velho amigo meu, a gente se conhece há muitos anos, Dagoberto Ajar, e ele trabalha com um negócio super interessante que é pesquisa, o que para nós empresários é importantíssimo, né? Porque a gente precisa ter uma ideia de como é que está a economia, como é que está indo os negócios. Explica um pouquinho exatamente a sua tarefa nesse nosso mundo econômico. Legal. Ernesto, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Admiro o teu trabalho de longa data, a gente se conhece de longa data. Para quem está nos ouvindo, eu trabalho com tecnologia há muitos anos, comecei a trabalhar com tecnologia um pouco antes de 1980, eu fiquei 10 anos no Citibank, cuidando da área de tecnologia, depois fui para o Banco ABN, cuidar das áreas de tecnologia e operações, depois fui trabalhar na Microsoft, numa época que a Microsoft era muito pequena, fui um dos primeiros colaboradores, tive a oportunidade de fechar um contrato, que foi o maior contrato da Microsoft da história dela, que foi com o Banco Bradesco. Bill Gates veio ao Brasil para assinar o contrato, e depois, em 2002, eu fundei a minha empresa. Hoje nós somos uma empresa de treinamento e consultoria, orientados a ajudar empresas de tecnologia a vender mais. Então, nosso foco é vendas. Lá para 2008, eu precisava de muita informação de mercado para poder fazer as consultorias. Não achei. O que tinha no mercado brasileiro era muito pobre. Tipicamente, as grandes empresas pegavam dados mundiais ou América Latina e fazia uma inferência a respeito do Brasil. Eu falei, isso não serve. Aí comecei a fazer a nossa própria pesquisa. Hoje nós estamos na edição número 60 dessa pesquisa. Fazemos ela trimestralmente. A gente entrevista entre 4.000 e 4.500 empresas de tecnologia de um ecossistema que tem entre 20 e 25 mil empresas, indo desde fabricante, fornecedor, distribuidores, revenda, integradores, empresas de desenvolvimento de software, empresas de nuvem. Então, a gente cobre todo o espectro. Realmente o mercado de TI, né, ele cresceu muito e hoje tem diversos segmentos, né? Antigamente tínhamos fabricantes e a software house. Hoje já ampliou bastante isso. Ampliou bastante. Antigamente, muitas das empresas passavam por um distribuidor. Então, se você fizesse uma pesquisa com os distribuidores, você tinha um apanhado muito grande no mercado. Hoje não é mais assim. As empresas de nuvem que fazem software para nuvem vendem direto. Então não tem o distribuidor. Então tem hoje mais de quase que 50% das empresas que não passam pelo canal de distribuição. Vendem direto. Vendem direto. E é por isso que a pesquisa é importante, porque a gente consegue cobrir isso e consegue monitorar de todos os elementos da cadeia, o que eles estão crescendo, como vão crescer, que tipo de investimentos que eles estão fazendo e quais são o que eles estão fazendo para ter alta taxa de crescimento. Dá uma posição geral desse ano, né? Nós estamos aqui no final de 2022, estamos em final de governo, novo governo começando aí dentro de alguns dias. O Brasil vai crescer. Pandemia ainda vai interferir? Legal. Ótima pergunta, Ernesto. Eu vou começar falando da pandemia. A pandemia foi interessantíssima, assim. No começo de março, eu estava participando de um evento presencial. 5.000 pessoas no evento, todo mundo se abraçando. A gente não sabia direito o que era a parte do vírus.
a expectativa que a gente tinha de crescimento para o mercado era gigante, a gente esperava crescer 20% naquele ano, 2020, 20% de crescimento, então a gente até fez essa brincadeira lá. E aí depois de 3 dias do evento, estava todo mundo trancado dentro de casa, achando que em 7 dias estava tudo resolvido. 7 dias virou 14, 28, virou quase 3 anos de pandemia. Quando foi todo mundo para casa, os empresários de tecnologia ficaram muito assustados, achando que a gente ia perder o ano, não ia vender nada, mas foi exatamente o contrário, porque o cliente, o consumidor, entendeu que tecnologia era essencial para a sobrevivência. Então, o varejo, se não tivesse tecnologia, não ia conseguir vender, e vender do jeito que dava, bota o WhatsApp, faz aí a entrega e tudo. Escola teve que fazer treinamento à distância da forma que desse, com a ferramenta que está aí, usa Zoom, Teams, não tem didática, não tem nada, mas toca, né? Saúde é a mesma coisa, vai. Então, a gente viu o que a gente chama de investimentos band-aid, que as áreas de saúde, tecnologia e de varejo tiveram que fazer para sobreviver. E isso fez com que a gente tivesse um crescimento em 2020 de 10%, igual aos anos anteriores. Então, do ponto de vista de pandemia, a gente teve pouco impacto no mercado geral. O que nós vimos foi empresas de tecnologia menores, com faturamento abaixo de 16 milhões ano, foram mais impactadas. Cresceram menos do que a média de mercado. O motivo disso é porque a hora que foram para casa, os colaboradores não tinham tecnologia para continuar trabalhando, o gestor não tinha técnicas para fazer gestão remota da equipe, não tinha como fazer a integração da equipe, e aí patinaram muito até conseguir montar essa infraestrutura toda de trabalho e conseguir ter crescimento. Isso só aconteceu 1 ano depois. Mas isso evoluiu muito, né? Hoje, realmente, todo esse trabalho remoto é mais eficiente quase do que o presencial, pela comunicação entre o pessoal e pelo acesso, pelo conhecimento também, né, das pessoas. Agora todo mundo já sabe como se comunicar. A gente ganhou uma produtividade impressionante. Lembra, eu e você, por exemplo, a gente fazia 3, 4 reuniões no máximo no dia. Quando foi todo mundo para casa, que foi remoto, a gente começou a fazer tudo online, era uma grudada na outra, a gente começou a fazer 8, 9 reuniões no dia. Então passou a ser muito mais produtivo. Então, tanto quem estava comprando tecnologia, quanto quem estava vendendo tecnologia, passou a ter uma integração e uma produtividade melhor. Isso fez com que depois, os anos seguintes, né, 2022, nós tivemos 20% de crescimento. Então, passamos de um patamar de 10% que a gente estava tendo nos últimos anos, e 2022, agora 2023 e talvez 2024, a gente tenha 20% de crescimento. Motivo disso? Porque tecnologia novamente passou a ser essencial para a sobrevivência e crescimento, porque as pequenas e médias empresas que consumiam menos tecnologia passaram a consumir muita, e o Brasil é feito de pequenas e médias empresas, então esse consumo é uma coisa impressionante. Hoje está faltando equipamento para o pessoal, né? Eles compram computador, esse prazo de entrega é grande, compram insumos de rede, router, switch e tudo, o prazo de entrega de alguns fornecedores é de 12 meses, né? Porque falta, tem problemas de embarque lá na China, na Europa. Inclusive chips, né? A produção mundial de chips aí está prejudicada e tudo. Agora, do ponto de vista de empresas que oferecem serviços de nuvem, que não depende dessa infraestrutura de hardware, basicamente o serviço que está sendo oferecido, são empresas que tiveram uma taxa de crescimento acima de 40%. Então, a gente está vendo as empresas tradicionais de hardware passarem a oferecer infraestrutura como serviço, e as empresas de software tradicional, on-premises, indo para software como serviço, então saindo de um modelo onde o crescimento era de 5%, 10%, para ir para um modelo onde o crescimento é 40%. Eu comparo e falo o seguinte, de um lado aqui no on-premises, tem o cara que está com uma varinha de pescar,
leva tempo, aí pum, pega um peixinho. Aí ele olha do lado, tem um cara com uma rede enorme que joga no lago e bum, pega um monte de peixe. Então, a oportunidade ela é grande. A transição ela é muito difícil. Você pegar uma empresa e você conhece muito bem isso, de software on-premises, falar, agora eu vou traduzir esse produto para a nuvem, usando tudo que a nuvem tem para oferecer de container, microserviço, para poder ter redução de custo, desacoplar banco de dados, desacoplar a parte de sistema operacional. Em média, uma empresa de software, para levar o produto on-premises para a nuvem, fazendo esse full redesign, ela investe 1 ano de faturamento. Lembrando aí, existem hoje muitas empresas que fazem apenas esse trabalho de intermediação, né, entre o usuário, né, então a empresa tem lá seu serviço, e tem o data center. Então, algumas empresas, principalmente aqueles que já têm um sistema mais moderno, fazem isso diretamente com uma Amazon, com uma Microsoft e tal. Sim. Outras necessitam de uma empresa intermediária. Como é que está esse mercado? Nós temos uma que é bem conhecida, que é a SkyOne. Uhum. Essas empresas, qual é o papel delas no mercado? A SkyOne é uma empresa muito interessante, com um modelo de negócio muito interessante. A gente acompanhou ela desde o início, desde a formação, estava no papel ainda. E a estratégia deles foi, ao invés de vender diretamente para o mercado consumidor, eu vou vender para empresas de desenvolvimento de software, empresas, por exemplo, de RP, porque a hora que a empresa de RP vem para a minha nuvem, ela traz todos os clientes dela. Isso. Então leva mais tempo para que isso aconteça, porque são empresas mais exigentes, tem que fazer a conversão do software, tem que fazer um monte de teste, prova de conceito, mas a hora que vem, traz uma carteira grande. Então a SkyOne, em 8 anos, teve um crescimento... Mas ela tem o hardware próprio ou ela usa uma Amazon da vida? Ela não tem o hardware próprio, ela usa data centers de terceiros. Ela começou inicialmente só com a AWS, ficou assim por muitos anos, e hoje ela usa multi-cloud, então alguns outros fornecedores na parte data center. Eu sempre falo que os data centers são exatamente unidades enormes, normalmente até sem mencionar muita coisa lá, porque são lugares de muita segurança, né? Quer dizer, quais são hoje os principais data centers e localizados no Brasil? E quantos por cento é localizado no Brasil e quanto é fora? Porque... Ernesto, isso está mudando muito rápido. Logo no começo da nuvem, a gente tinha muito data center pequeno no Brasil, fornecendo ali para a sua vizinhança, para o seu neighborhood e tudo, porque basicamente o data center naquela época era hosting colocation, né? Tipo, ao invés de ter o servidor aqui, eu passo o servidor para uma outra infraestrutura que tem ar-condicionado, que tem controle de segurança, mas é o servidor que está lá e ele é meu e eu vou gerenciar ele. Hoje não é mais assim. Se você pegar as grandes nuvens, AWS, Microsoft, Google Cloud, Oracle, OCI, que eu chamo a rede deles, o conceito é muito mais amplo do que isso. Então, você vai levar um servidor para lá, que eles chamam de lift and shift, pega o que está aqui, passa para lá, mas numa segunda etapa tem que trabalhar a parte de modernização disso para garantir que você tenha eficiência em custo. Então tem que olhar instâncias que podem ser utilizadas que são mais baratas, armazenamento que pode ser mais barato, produtos satélites que podem ser utilizados. Então essas grandes nuvens, elas cresceram muito o número de ofertas e serviços para quem está indo para lá. Por exemplo, chega num ponto de você ter nessas nuvens serviços de transcrição de áudio em texto. Isso. Então, tem uma das redes que a gente trabalhou que teve uma sacada fantástica. Ele falou, putz, eu tenho aqui muitos tribunais de justiça como cliente. Era uma empresa de hardware tradicional, começou a ir para a nuvem, usou esse serviço de transcrição da nuvem. Então, o juiz acabava a audiência, dá um clique, o arquivo de áudio vai para lá, na mesma hora volta em formato texto,
com um nível de qualidade inacreditável e aquilo é incorporado dentro do processo. Então, uma empresa de hardware tradicional jamais teria como oferecer esse tipo de serviço. Quando vai para a nuvem, passa a encapsular, oferece isso como white label, ou propriedade intelectual dele, com uma margem de lucro altíssima. Quer dizer, é um serviço que a software house transfere para o data center, né? É um serviço que a software house, de certa forma, deixa de executar, porque o data center está passando a executar, ou, se a gente pode pensar diferente, a software house hoje pode usar esses serviços do data center. Então, ao invés de ficar desenvolvendo um software de transcrição de áudio em texto, que é uma coisa complicadíssima, né, você usa um desse data center que faz isso em qualquer idioma. Então, aí você tem a utilização e incorporação. E hoje acho que é muito isso. As empresas de desenvolvimento de software, para aumentar a eficiência e a produtividade delas, elas têm que costurar elementos ou componentes de terceiros para que ele consiga desenvolver mais rápido, ir ao mercado mais rápido e tenha mais eficiência. Então, é um modelo diferente. Antigamente, a gente, desenvolvedor, fazia tudo do zero, né? Hoje não é mais Exato, assim. Como a coisa ficou muito complexa. Então, mesmo nessa questão, uma dúvida assim que às vezes o pessoal levanta, é se realmente uma AWS, uma IBM, uma Microsoft, uma Oracle, se cada uma, principalmente nessa questão de transcrição, porque essa parte de transcrição de voz em texto, ela exige muito volume de dados, né? Praticamente de todo o idioma, principalmente considerando a quantidade de idiomas que nós temos no mundo. Cada uma tem o seu, ou existe aí uma fusão de utilização dessas informações? Hoje eu não tenho. Hoje é tudo separado. Se você pegar a AWS e Microsoft, que oferecem esse tipo de serviço, cada uma delas tem o seu, com particularidades diferentes. Então, para quem vai para uma nuvem, tem um conjunto de aplicativos, quem vai para outra tem outro. A AWS, por exemplo, tem hoje 280 desses aplicativos que você pode utilizar. Então, você pode, por exemplo, mandar um vídeo como a gente está gravando aqui, e ela vai mudar em vários formatos para que você possa colocar no canal Netflix, para que você coloque em vários tipos de televisão. Então, coisas que antigamente seriam complicadíssimas de fazer, hoje eles oferecem aquele serviço de maneira imediata. Tem serviço de construção de data lake, tem serviço de BI e Analytics, tem serviços de IoT, tem serviços que trabalham a parte toda de satélites, robotização. Então tem muita coisa pronta para que a empresa cliente possa utilizar e ganhar eficiência no processo. Tem que ter uma divulgação, né, do que está sendo oferecido para que realmente a gente, como software house, por exemplo, possa exatamente beneficiar os nossos clientes utilizando essas rotinas mais complicadas. Como é que está a situação de crescimento? O Brasil estamos aí, mudança de governo, o mercado vai crescer, vai diminuir, legal. A concorrência é muito acirrada, então, mesmo que haja um crescimento, é preciso ver se o volume também de concorrentes não vai fazer com que cada empresa não consiga ter aquele crescimento que estatisticamente é apresentado, né? Muito boa pergunta, Ernesto. Na época do governo Dilma, o mercado de TI cresceu em média 5% ao ano. Depois nós tivemos um segundo patamar que durante 4 anos a gente cresceu 10%. E a partir do ano passado a gente começou a ter um crescimento de 20%. Tivemos 22% ano passado, vamos ter 22% esse ano. E ano que vem, segundo a visão dos empresários, independente do que acontecer na economia, e a menos que aconteça uma catástrofe, e é pouco provável que aconteça isso, a gente deve ter 22% de crescimento em tecnologia também. E por que eu digo está descolado da economia? Porque a necessidade é muito grande. A gente está com uma defasagem do ponto de vista de tecnologia ainda grande nas áreas de saúde, educação e varejo. O varejo tem que passar por uma modernização de parque grande
e tem que entender de que precisa de muita inteligência na retaguarda para começar a analisar o que o cliente está consumindo, como está consumindo e fazer campanhas de marketing direcionada. Então tem muita tecnologia a ser utilizada. Saúde, a gente fez os investimentos Band-Aid, mas agora está na hora de tirar o Band-Aid e fazer um curativo bonito. Então tem muito investimento programado para clínicas, hospitais, a gente vai ter planos de saúde. E a parte de educação, tem que tirar o Band-Aid de a gente fez treinamento à distância da forma que dava, e agora tem que fazer com metodologia correta, com ferramenta correta e tudo, porque é uma realidade. A gente vai ficar com esse modelo híbrido ainda por algum tempo. Nessa parte da educação, um fato interessante que está acontecendo é o número de programadores brasileiros que estão migrando para o exterior, mas de lá eles prestam serviço para empresas aqui do Brasil. Hoje, com toda essa tecnologia, isso está muito fácil. E lá tem uma condição de vida melhor, tal. Só eu já perdi 4 programadores. Mas você vai trabalhar onde? Vou na Suíça, vou na Europa, Estados Unidos. E de lá, eles continuam prestando serviço para empresas brasileiras. Ernesto, a gente tem um problema crônico de falta de mão de obra no mercado de tecnologia. A gente reclama disso há uns 15 anos. Antigamente só faltava programador e desenvolvedor. Hoje, na área de TI, falta tudo. Falta vendedor, falta pessoal de marketing, falta pessoal de operações, suporte, absolutamente tudo. E, além de faltar isso e a academia não conseguir suprir, a gente está perdendo muito recurso para Estados Unidos e Europa, que são empresas que vêm, contratam, a pessoa continua morando aqui em Limeira, só que está ganhando em euro, trabalhando para alguém na Europa. E isso está sendo um pepino gigante, né? O que as empresas estão fazendo para minimizar esse impacto de falta de mão de obra? Estão trabalhando tudo que elas podem de criar processo, procedimento, para poder automatizar esses processos e procedimentos, robotizar processo e procedimento e usar a inteligência artificial para poder trabalhar de uma maneira muito mais eficiente. Então, reduzir esse impacto de mão de obra, passa a consumir só uma mão de obra ou mais júnior, que já tem processo procedimento pronto, ou uma mão de obra mais cara, só para dar a parte de orientação e acompanhamento. Então, esse cenário todo vai mudar. As empresas que estão adotando essa estratégia de processo, procedimento, automação, robotização, estão com taxa de crescimento de 50%. Então, elas comem 2 pedaços de pizza, enquanto quem não faz fica sem pizza alguma. Então, a gente está vendo o dinheiro mudar de mãos nesse aspecto. Essa questão, então, do mercado brasileiro está crescendo e tal. E aí você tem o capital nacional e o capital estrangeiro. Por exemplo, no mercado de ERP, a TOTVS, o Brasil, né, é o único país do mundo onde realmente o mercado de ERP não é dominado por uma SAP ou por uma Oracle, quer dizer, por empresas estrangeiras. Em outros segmentos, ou empresas, quer dizer, toda essa tecnologia, o capital tem sido absolutamente estrangeiro ou realmente já tem empresas grandes com capital nacional? Quer dizer, o Brasil é um país que está se tornando uma potência em tecnologia? Legal. Ernesto, eu acho que sim, acho que nós vamos ter um grande crescimento de empresas brasileiras. Eu acho que na questão de ERP, por exemplo, a gente tem uma questão de legislação. Então, empresas de fora do Brasil que vinham para cá tinham que fazer adaptações constantes no ERP. Isso é muito caro e entra numa fila de produção mundial que gera uma complicação enorme. Então, empresas como SAP ou Oracle que trouxeram, tiveram que investir muito, não só na tropicalização, mas também na manutenção dessa tropicalização por conta de lei que muda todo dia. Uma das empresas que veio para o Brasil, chamada SAG, fez uma opção estratégica de comprar a IOB para que ela tivesse de primeira mão o que mudou na lei para ela botar no software, né? Então, acho que são casos muito particulares. E eles estão saindo, né?
A SARS está saindo. E se a gente pegar a parte de nuvem, o que a gente está vendo é diferente. A nuvem, ela tem uma parte regulatória, mas não é tão forte quanto a parte de ERP, não muda tão constante de maneira quanto o ERP. Então você comentou sobre SkyOne, é uma empresa brasileira, cresceu de maneira impressionante, recebeu aporte de capital agora do Bradesco, que também nacional. nacional. Se você pegar as outras empresas grandes que estão com alta taxa de crescimento, DataRain, da Rede, STIT ou ST, são empresas brasileiras que estão crescendo e já estão sendo assediadas por grupos de investidores brasileiros para poder fazer a parte de criar um agente consolidador e crescer nesse mercado. É muito comum, todo mercado que amadurece, ele tem agentes consolidadores. A TOTVS foi um agente consolidador, comprou várias empresas de ERP, Lynx foi um agente consolidador, e agora a gente vai ver na parte de nuvem criarem esses agentes consolidadores. E em quanto tempo você acha que vai acontecer de realmente ninguém mais, quer dizer, nenhuma empresa, mesmo uma empresa grande, ter um equipamento dentro de casa? Ele só vai trabalhar na nuvem. Eu acho que ainda vai levar algum tempo pela frente. Né? Porque eu estou vendo que empresas grandes agora também estão transferindo seus sistemas para a nuvem. Ernesto, uma das coisas interessantes, no Brasil, eu tinha a percepção de que o governo consumiria nuvem de maneira mais cautelosa, ou mais lenta. E foi exatamente o contrário. Eles foram muito rápidos nisso. Eles conseguiram montar um esquema onde eles montaram as licitações, ERFPs, botaram no mercado e estão consumindo muito. Eu tive a oportunidade de visitar um ministro e ele brincou comigo e falou assim, cara, aqui naquela salinha do lado tinha 2, 3 servidores. Ele falou, a gente chegava aqui todo dia, acendia uma vela para os servidores, porque se pifasse ia levar uns 2 meses para resolver isso, até ter licitação, até vir tudo. Ele falou, foi tudo para a nuvem. Agora não pifa nada, eu tenho a continuidade do negócio. Então, para o governo isso foi fenomenal. A gente viu um crescimento muito interessante. A hora que você vai para a nuvem, você começa a ter uso mais coerente da nuvem, tendo redução de custo. Você passa a ter melhoria nos processos de segurança. Então, tem uma série de vantagens que a gente está vendo. Então, acho que tem um espaço de crescimento muito grande. Exato. E eu sofri muito, né? Tendo computador próprio. Eu chegava de manhã, às vezes, eu via aquela fila de clientes, já sabia, o computador tinha quebrado e a manutenção ia levar no mínimo 10 horas para arrumar. Por outro lado, a gente está dependente da internet. Uhum. Como é que está a evolução do 5G? Porque isso vai realmente melhorar bem, né? Hoje a internet eu acho que já está num nível muito bom, independente do 5G. Mas ainda não tem aquela velocidade absoluta que dizem que o 5G vai ter e também falha. Está falhando menos, mas ainda falha. Então, mas como é que está a implantação do 5G? A gente é de uma época, Ernesto, de que a internet estava começando. Exato. Então eu ia viajar para fazer palestra no interior e a hora que começava a chover parava a internet. E o pessoal achava normal, falava, choveu, parou a internet. Era assim que funcionava, né? Hoje não acontece mais isso. Chove tudo, não cai a internet. Em lugares um pouco mais distantes, ainda tem problema, porque às vezes cai o poste da estrada e aquela região fica sem conexão durante 1, 2 dias. Com a parte de 5G, isso deve ser bastante facilitado. O 5G ele vai trazer, acho que um outro ganho impressionante, que é a parte de IoT. Então, você ter dispositivos em tudo que for lugares, monitorando coisas e mandando dados para um ponto central para fazer a parte de análise e a gente ganhar com isso. Então, na parte de agronegócio, isso já está bem avançado, o pessoal tem tirado proveito de maneira impressionante. Na área de saúde, a gente tem visto muito isso, então você coloca monitores no paciente e aquele monitor manda o sinal para o roteador da casa dele, que manda para o médico, e o médico tem online real time
tudo que está acontecendo com o paciente. Na verdade, isso vai para um sistema de inteligência artificial que monitore e só avisa o médico se alguma coisa sair do normal, né? Então, acho que é uma evolução gigante que a gente vai ter pelo uso do 5G. Isso vai permitir que empresas de desenvolvimento de software possam fazer outras aplicações que não estavam no radar. E eu acho que o que a gente vai ter de impacto daqui para frente falta software. A gente vai precisar de muito software para tudo isso. Agora, nessa questão de 5G, ele necessita uma quantidade de antenas muito grande, né? Quer dizer, as antenas têm uma distância de 50 metros, né? 100 metros. Como é que... Porque, por exemplo, o Brasil é um país imenso. Então, nessas áreas mais remotas, mesmo numa cidade de São Paulo, vai ter que encher de antena. Isso aí não vai demorar mais tempo? Isso vai demorar mais tempo, Ernesto, mas, novamente, é fundamental. Esse é um caminho que a gente tem que ir. A questão é quando, né, e com a velocidade que a gente está indo. Então, aqui nas grandes metrópoles, o 5G, vamos chamar assim, quase 5G, né, já está implementado, não com a velocidade que deveria, não da forma que deveria, mas é uma evolução que vai acontecer agora nos próximos 2 anos, e o resto do Brasil todo. Então, sim, tem que botar fisicamente antena, leva tempo, tem um custo gigantesco, que é o que está impactando, e existem também interesses financeiros de outros players. Então, comenta-se, bom, TV a cabo aí não faz mais sentido, ter cabo, né, porque faz através de 5G, mas o que eu faço com esse monte de cabo que já está aí? Então, tem que pensar uma série de... E aí no 5G não tem cabo nenhum. Não tem cabo nenhum. Tudo são essas... E a antena pequena, né? Você nem enxerga direito ela nos prédios, nos postes, colocado tudo que é canto, e faz com que essa tecnologia avance rapidamente e vai dar uma velocidade bem grande, também acho que uma confiabilidade maior, fazendo com que realmente todo esse processo se consolide, né? Eu vou te contar aqui, um pouco antes da pandemia, eu estava em Nova York e entrei numa rede de supermercado. A hora que eu entrei na rede de supermercado, veio uma notificação no meu celular. Puxa, obrigado por ter voltado, vi que você esteve aqui ano passado, eu vou todo ano para Nova York, e vimos que ano passado você comprou essa garrafa de vinho, hoje a gente quer fazer uma promoção, 10% de desconto nessa garrafa de vinho. Você vai lá na gôndola 3, prateleira 4, está o vinho lá. Certo. Eu olhei aquilo lá e falei assim, putz, no Brasil ninguém sabe onde está o tal do vinho, aqui vem no meu celular onde está e vem o desconto. Aí fui lá, peguei o vinho, passei no caixa, tinha o QR Code, mostrei para ela, fez a transação. Falei, caramba, como é que os caras fazem isso? Volume de dados que tem, né? O volume já está lá, os dados já estão lá. Eles só criaram um mecanismo de inteligência para saber o que o Dagoberto consome, o que ele gosta, e aí criam uma promoção específica para o Dagoberto baseado no padrões, hábitos de consumo, mais estoque. Quanto mais produto em estoque, mais chance de ter a promoção, mais o clima do tempo. Então, simples, 3 variáveis que eles estão colocando lá e podem colocar a promoção para cada uma das pessoas. Isso significa que se a gente tiver o 5G bem implementado aqui no Brasil, a gente pode fazer esse tipo de análise de comportamento do consumidor em qualquer lugar. Entrei no shopping, ele sabe que eu entrei no shopping, ele sabe perto de que loja eu estou, eu posso receber aqui as promoções da loja que eu tiver próximo, desde que eu habilite para isso, tá certo? E assim com todos os serviços, eu posso entrar num poupa-tempo e ao invés de ficar na fila e usar o sistema deles, eu mesmo posso fazer self-check-in de uma série de atividades. Ou fazer self-check-in num hotel, ou fazer self-check-in numa clínica. Então, muda radicalmente a forma de trabalhar. E como é que você vê? Então, você colocou que realmente a nossa vida vai mudar nesse processo de fornecimento de informações. Quer dizer, sim, os data centers, com esse volume de conhecimento, ele dá a informação necessária para qualquer coisa. Aí nós que somos da área de RP,
a gente quer dar para o empresário a solução dos seus problemas. Hoje o ERP ele tem um volume de informação dos clientes, das despesas, da onde está pegando, das receitas, até dos concorrentes e tal. Mas ainda, você sabe que eu persigo esse sonho, eu queria a sua opinião, de se realmente um dia o sistema vai conseguir dar soluções, quer dizer, soluções no sentido de chegar, por exemplo, o empresário de manhã na empresa e o computador falar para ele, olha, aumenta o preço desse produto que está tendo uma demanda maior, demite esse funcionário que não está produzindo nada, aumenta a qualidade daquele outro que está tendo muita reclamação, investe nesse novo produto que ele vai ter resultado positivo. Quer dizer, aí já entra, é mais do que uma inteligência artificial. É pegar um volume de dados do passado e de concorrentes e do mercado, analisar, e aí tem que ter uma tecnologia toda de realmente fazer todas as alternativas para chegar na melhor solução. Como é que você vê esse mercado? Eu acho que esse é um caminho interessante, né? Eu só acho que, no primeiro momento, o volume de dados internos que o ERP tem já é muito grande e mal utilizado. Né? Ninguém olha para aquilo lá. Mesmo a parte de relatórios, BI, o empresário não olha para aquilo, porque ele não consegue saber como fazer análise. Exatamente. Ele não consegue, é muita informação que embaralha a cabeça dele. Agora, se tiver um sistema de inteligência artificial que, olhando as variáveis internas, recomenda para ele o que ele poderia fazer para ter redução de custo e aumento de vendas, já é um ganho fenomenal. Numa segunda evolução, aí dá para ele pegar variáveis externas, analisar a concorrência, analisar mercado, e aí aumenta ainda mais a análise do que está sendo oferecido. Mas acho que hoje, já com o que tem de informação ali, já dá para fazer um sistema legal. O que eu acho que está acontecendo na parte dos ERPs, e aí você conhece o mercado melhor do que eu, é de que o ERP agora tem a possibilidade de usar componentes e softwares de terceiros, e aí o ERP ganha mais massa muscular. Então, um dos exemplos, vou usar aqui, atravessando a rua, indo lá na TOTUS, a TOTUS tem uma parte financeira, que não tinha antes, agora tem. A pessoa que tem o ERP pode pegar e vender a carteira de recebíveis através da TOTUS, tá certo? Então, são funcionalidades que não está dentro do produto da TOTUS, está fora, mas que ela consome. Então, talvez esses algoritmos de inteligência artificial mais sofisticado, talvez a empresa de ERP possa consumir de alguém. Então, em vez de cada um desenvolver uma coisa altamente sofisticada, consome de um terceiro. Não, essa parte de financiamento, de desconto de títulos, hoje está praticamente embutida no ERP Flex também já temos essa rotina. Sim. E realmente facilita muito, e todo o mercado também, cartão de crédito, o próprio Pix automatizou todo esse processo, né? Bom, para finalizar, a questão da mão de obra. Nós temos aí as faculdades, temos a FATEC, temos as universidades como Mackenzie, nós trabalhamos aí com muitas faculdades que também estão com bastante cursos de tecnologia. Mas como é que você vê esse mercado? Quer dizer, estatisticamente falando, o número de alunos em tecnologia está aumentando, as faculdades estão aumentando os cursos, e no ensino médio está se incrementando também o ensino de tecnologia, porque reclamam, falta mão de obra. Mas no ensino médio agora está começando até algumas disciplinas mais focadas em tecnologia. Mas se no ensino médio não se foca com mais força o uso de tecnologia, o ensino de tecnologia, o aluno dificilmente vai entrar depois numa faculdade de tecnologia, né? Já a ETEC, por exemplo, é focada nisso, então já é também um recurso bastante forte para a formação de mais mão de obra, para acabar com esse problema de falta de mão de obra. E aí também eu gostaria que você emendasse isso com low code, porque será que realmente a profissão de programador vai ser simplificada a ponto de aquela minha frase de dizer que
a raça humana se divide em programadores e o resto vai acabar, porque ele vai passar a ser um ser normal, que não precisa ter uma inteligência acima do normal. Legal. Bom, a primeira pergunta, Ernesto, eu acho que o mundo acadêmico, embora eles tenham evoluído muito, estão melhorando os cursos, aumentando o número de alunos, mas é insuficiente para o que tem de demanda no mercado. Não tem jeito. Então, o que a gente tem visto? Grandes empresas estão criando escolas ou faculdades ou cursos dentro da sua empresa para formar mão de obra. Então, tem muita uma coisa iniciativa... remota. Então, tem uma iniciativa muito legal, chamada Escola da Nuvem, que pega a população carente, ensina a e para aqueles que tiveram um bom desempenho, já são contratados direto pelas empresas que compõem a Escola da Nuvem. Então, é uma iniciativa muito legal. Tem uma outra iniciativa que eles estão fazendo treinamento de terceira idade. Ensinam programação para a terceira idade. Por quê? Porque hoje, se você usar uma ferramenta low code, o nível de conhecimento que você tem que ter é menos profundo. Se a pessoa conhece de negócio e usa uma ferramenta low code, ela consegue desenvolver um software fantástico. E é o que a gente precisa. Nós precisamos de muito software para o Brasil. Então essa é uma iniciativa legal. Você falou do low code. O Brasil hoje é um dos países com menor taxa de adoção de low code. Então acho que a gente tem ainda muito o que crescer. Aqui a gente vê na pesquisa o empresário de tecnologia, que tem uma empresa de desenvolvimento de software, a maioria deles não sabe o que é low code, ouviu falar, mas quando você pergunta para ele, fala, então me fala o que é. O cara derrapa e não sabe falar. Eu vou tentar resumir aqui. O low code nada mais é do que você usar subrotinas prontas. Simplesmente arrastando, buscando na tela mesmo lá, uma fórmula que você precisa, uma rotina que você precisa, um componente. Só que isso ficou muito enriquecido, muito fácil, muito atendendo a qualquer necessidade. Essas ferramentas, você, pelo arrastar, jogar e tudo, você ganha 35% de aumento de produtividade. Ou mais. Então, assim, precisa, nesse momento que existe uma carência de software gigante, as empresas que usarem low code vão conseguir fazer mais rápido, vão conseguir vender mais, vão ganhar mais market share. O desenvolvedor acha que usar low code é menos nobre. E ele prefere começar do zero e fazer tudo zero. O que é antigo, só a gente da nossa idade faz isso. Não, tem que mudar. O desenvolvimento hoje, ele passa por não só usar ferramentas low code, mas usar também bibliotecas de funções que você possa costurar para que a sua aplicação fique rápida, mais pronta, com mais eficiência. É isso que a gente precisa para o Brasil. Quer dizer, cada vez mais fica mais fácil, mas cada vez mais as exigências são maiores, então ainda precisa ter gente boa fazendo esse trabalho, né? Eu acho que a gente falou aí de todo o mercado, acho que temos bons tempos aí no próximo governo, na economia, podemos ser otimistas e torcer para que tudo isso realmente se realize e dentro de um clima de paz, né? Sim. O que você acha aí da política? Vamos ter uma pacificação em todo esse processo que está acontecendo? Eu acho que para o próximo ano, 2023, pouca coisa vai mudar. Porque é ano de acomodação, é o ano de estabelecer acordos, é o ano de olhar que faltou dinheiro aqui, tem que puxar de lá. Então, acho que esse é o ano. Então, do ponto de vista de TI, eu acho que é só oportunidade. A gente vai manter 23% de taxa de crescimento. Para quem está nos assistindo aqui, em 2023, a expectativa é a gente ter um recorde histórico de 11% das empresas de tecnologia com taxa de crescimento acima de 50%. Já é uma boa notícia. Isso, quem vai ter alta taxa de crescimento é porque fez ou está fazendo bem a lição de casa. Faz planejamento estratégico, ganha eficiência no processo, estabelece processo de procedimento, faz a parte de automação, robotização, usa inteligência artificial para ganhar eficiência. E aí, por conta disso,
está comendo 2 pedaços de pizza e o concorrente dele fica sem pizza alguma. Então depende de quem está nos assistindo aqui, se para o ano que vem quer 50% de crescimento ou quer ficar sem pizza, independente do governo. E sempre, pessoal, usando tecnologia, usando software, usando recursos que todo esse processo nos fornece, certo? Modernizando a sua empresa, certo? Com toda essa tecnologia. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Foi realmente uma lição de casa aí fantástica e agradeço a sua presença aqui, Dagmar. Muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado por quem está nos assistindo. Falou. Obrigado, pessoal. Espero que você tenha gostado da entrevista e se você tiver interesse em conhecer mais dados sobre a pesquisa, acesse aqui no descritivo desse vídeo, tem lá um link que você faz download de todo o documento. E agora uma mensagem do Ernesto sobre o Natal. Olá pessoal, mais um ano terminando, 2022, está terminando bem, pandemia e a própria guerra na Ucrânia aí em fase final, eu acredito. O Brasil, mais uma vez, perdeu na Copa aí, país europeu, nas quartas de final, mas a vida continua. E agora vamos aí para 2023. Tenho certeza que vai ser um ano muito bom. Novo governo, Lula está aí começando. Eu acho que vai ser bom. O Lula, ele faz o que toda mulher gosta de fazer. Gastar mais do que tem. Isso tem suas vantagens, porque oferece mais produtos, mais condições para as pessoas comprar, mas quando sobra dinheiro, quando você coloca mais dinheiro no mercado, a produção das empresas não consegue acompanhar esse crescimento tão rápido. E é aí que surge exatamente a inflação. Eu tenho certeza que se você fosse dono de uma lojinha e de repente um monte de gente em frente a ela comprando, querendo comprar porque recebeu mais dinheiro, o que você vai fazer? Você não é bobo, né? Vai aumentar o preço. É isso que provoca a inflação. Vai aumentando em cascata, tudo aumenta, tal. A inflação, ela é um processo que no começo até que não causa tanto drama. Mas se ela começa a ficar muito forte, aí realmente é uma desgraça. Porque ela fica incontrolável. E o ruim também é que quem se beneficia é exatamente a classe mais favorecida, porque ela faz investimentos e normalmente os juros também aumentam, e com isso ela fica mais rica ainda, aumenta mais a diferença social. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas o que a gente tem que torcer é para que esse aumento de demanda provoque as empresas, provoque a indústria, o comércio, a agricultura a produzir mais. Está vendo maior demanda, vamos produzir mais. E com isso o Brasil cresce, né? Melhora seu parque industrial, melhora suas condições, aumenta o emprego, né? Porque vai ter mais gente necessária nas empresas. Então essa é, pessoal, a política que o Lula vai adotar. Só precisa tomar cuidado para pôr o pé no freio quando a coisa ficar descontrolada. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso. Então, 2023, a gente tem que apostar no ano. Espero que todos vocês aí tenham bons resultados empresariais. E falando nisso, nós estamos nos dedicando, principalmente no programa Ernesto Responde, a apresentar eventos, pessoas, palestras, enfim, a falar sobre exatamente esse ponto, como aumentar o lucro, como aumentar a eficiência de uma empresa através do uso da tecnologia, né? Fazendo cálculos, usando matemática, usando pesquisa operacional, inteligência artificial, internet das coisas, para que realmente todo esse processo produtivo, esse processo de atendimento, esse processo de empresa, de lucratividade, melhore para todos nós.
Então, pessoal, bom Natal, feliz Ano Novo e estamos juntos novamente em 2023. Até lá! É isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso trabalho ao decorrer desse 2022 que está chegando ao fim. O programa Ernesto Responde acontece toda quinta-feira. Na próxima semana, dia 29 de dezembro, não vai ter programa, mas a gente volta com tudo no dia 5 de janeiro. Já estamos trabalhando para te apresentar um excelente conteúdo. Feliz Natal, excelente 2023 e até o ano que vem.